Now, you won't remember. Let me exhort you again. E agora você não, recordem, deixe-me exortá-los novamente. Don't say thank you to anybody at all. Don't say think of some minister or something, some mortal man, there's anything good about him, because there's not. I don't care who he is. Amen. Não digam obrigado a ninguém de modo algum. Não diga pensando que algum ministro ou algo, algum homem mortal, não há nada de bom nele. Porque não há. Não importa quem seja ele. There's nothing good to any man. Não há nada de bom em nenhum homem. That's right. Isto é correto. If there's a whole bunch of trumpets laying here, and one of them had to sound out a certain music, it's the man damn trumpets are perfectly mute. Se houvesse um punhado de trombetas colocadas aqui, e uma delas tivesse que tocar determinada música, seria o homem. Aquelas trombetas são perfeitamente mudas. It's the fellow that can sound the trumpet that knows what he's going to do, that picks up the trumpet. The trumpet has nothing to do with it. The sound comes from an intelligence behind it. Amen. É o sujeito que pode fazer soar a trombeta, que sabe o que ele fará, que apanhará a trombeta. A trombeta não tem nada a ver com isto. O som vem através da inteligência que está atrás dela. Amen. That's right. Isto é certo. So all trumpets are the same, all man. Então todas as trombetas são do mesmo jeito. Todos os homens são os mesmos. Are the same. All Christians are the same. Todos os cristãos são os mesmos. Same. There's no great man among us. Não há grandes homens no nosso meio. We're not great men, not great women. Nós não somos grandes homens nem grandes mulheres. We're all brothers and sisters, all the same. Somos todos irmãos e irmãs, todos iguais, na mesma categoria. The same bracket. We're no great. One don't make one greater than the other. Not a thing at all to do. Não somos grandes. Um não se faz maior do que o outro. Nunca se faz de modo algum. No, sir. But we're just all human beings. Não, senhor. Mas somos todos apenas seres humanos. Don't try to interpret the things. Don't try to do anything more than just live a close life, giving praise and honor to Jesus Christ. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que apenas viver uma vida justa, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Everybody understand that now? Todos compreendem isso agora? Now? Amen. Love Him with all your heart. Do you do it? Amém? Ame-o com todo o seu coração. Você fará isto? Eu quero, eu amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação no madeiro Calvário. Se você deseja ler isto, aí está, Apocalipse 10, 1 até por volta do 4, você obterá isto. Correto? Vem. Ele toma o livro e dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo. For this alone the mysteries of God is the ministry of the seventh angel. Só para este, os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São João, capítulo 17, versículo 4 e 5. Fiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo
antes que o mundo existisse. Criador, mais uma vez rendemos graças ao Senhor, porque tudo está voltando ao seu ponto de origem. Até nós estamos voltando àquele ponto de origem, o que éramos antes de estarmos nesta terra. Por isso, suplicamos que mais uma vez o Senhor fale conosco e alimente a nossa alma com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmão. Quero ser tão enfadonho, mas que vocês possam ter paciência em ouvir mais uma vez sobre este título, A Existência do Livrinho. Você sabe que a gente não é de hoje. Nós já existíamos. Então eu quero falar sobre esta existência, tanto do livrinho, como também a nossa existência, a nossa vida. E é bom tomarmos conhecimento sempre destas coisas. Você veio de algum lugar. Humanamente você veio do seu pai e da sua mãe. Mas espiritualmente você tem que ter vindo de algum lugar. Você tem que ter existido em alguém. E este alguém é Deus. Tanto eu, você, qualquer homem, e nós lemos aqui que até Jesus, ele pediu para o Pai glorificar com a glória que ele tinha com ele antes que houvesse mundo. Isto é, aquela glória que ele tinha antes de se encarnar, antes de criar o mundo, que era apenas o grande Espírito, Deus e o Logos. Irmãos, eu sei que são coisas que nem a teologia, nem estudo algum te dará maior clareza do que a mensagem do profeta sobre a deidade, a existência de Deus, desde Espírito, que nós já aprendemos, mas aí não é visto, ele passou a existir numa luz que foi conhecida como Logos, e isto era uma glória que ele tinha. Jesus estava falando deste tempo, antes da criação do mundo. Irmão Brana diz que só a gente crê porque foi o irmão Brana que falou. Porque ele diz, o primeiro que Deus criou foi ele mesmo. Aí você não é como? É porque ele é eterno. E ele tinha que criar uma maneira, um meio de ser visto. E o primeiro que ele criou para ser visto, então, não é anjo, arcanjo, querubins, serafins. O primeiro que ele criou para ser visto foi ele mesmo. Agora, quando ele criou ele mesmo, ele era uma luz. A mensagem pregada pelo profeta, perguntas e respostas sobre Gênesis. Você vai encontrar isso lá pelo parágrafo 7, 10. Irmão Branham mostrando esta criação. A gente crê porque isso enquadra com a Bíblia, enquadra com os profetas, enquadra com a revelação que o profeta trouxe para nós nesse tempo final. Então você tem uma Bíblia. Esta Bíblia não é de hoje. É escrita. Então você tem ela alguns
tempo, alguns anos, alguns milênios, mas ela já existia. Mas eu quero falar da existência não propriamente da Bíblia, mas que é o livro, mas a existência do livrinho. Porque cada escritor, nós temos aí 40 escritores que escreveram a Bíblia no espaço de 1.600 anos, e nenhum entrou em confronto com o outro. Por isso que ela é a palavra de Deus. Os homens que entram em confronto, suas maneiras de ver, suas crenças, suas doutrinas, entram em confronto. Mas esses 40 escritores, e que foi um espaço de 1.600 anos que eles escreveram essa Bíblia, e não entraram em contradição um com o outro. É a palavra de Deus, é perfeita. Então, dentro dela, olha para você ver, dentro de Deus, Espírito, estava o Logos. O Logos é o Filho, estava dentro do Espírito, do invisível, mas ele veio à existência onde você pôde vê-lo, mesmo em formato de luz, mas não podia nem vê-lo antes, porque era Espírito. Aí veio em formato de Logos, que é uma luz, aí já podemos vê-lo. É o que Israel viu, manifestando sobre eles aquela coluna de fogo, guiando eles no deserto. À noite, esta luz clareando para eles, e durante o dia, uma nuvem. E é o mesmo Deus, o mesmo Logos. Só que isto veio à existência. Se não viesse à existência, que é mostrar-se vida para nós, existir, viver, ter vida, ser um ser, então nós não poderíamos vê-lo. Agora, eu estou falando de coisas para você antes da criação do mundo. É o que Jesus diz: glorifica-me, ó Pai, contigo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado. Então, antes da formação do mundo, era a existência de Deus. É Deus mostrando sua vida. Se você vê a vida das plantas, a vida dos animais, a vida do ser humano, você tem que saber que essa vida veio de alguém. É um Deus, uma existência, um ser. Aí vamos voltar ali no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que foi Elohim. E o que é Elohim? Elohim quer dizer existente de si mesmo. Foi isso que ele existiu. Ele veio de um espírito para uma coluna de fogo. Existente de si mesmo. Aprendemos também que Jeová quer dizer aquele que existe com a sua família. Aí ele já está com o seu povo. Mas quando ele é Elohim, ele é existente de si mesmo. Aí depois vem os anjos, aí depois vai vindo os querubins, serafins, e assim por diante. Aí ele cria o mundo, o que nós conhecemos aqui, a terra, céus, ele criou. E Jesus estava falando da glória que ele tinha com o Pai antes de ser criado este mundo. Então havia uma glória antes. Glória é uma exaltação, um brilho, um esplendor, uma fama, que já tinha antes. Mas aquilo não era propagado, porque Deus estava em espírito, de espírito a Logos, que é a pequena luz branca, que se desprendeu do seio de Deus. É isso que o Filho diz que veio no seio do Pai. Isto aqui é o Filho. Ele vem de dentro do Espírito, forma carne e depois
volta ao Espírito, ao Logos, porque ele voltou à coluna de fogo. Ele não voltou praticamente ao Espírito, porque quando Paulo viu no caminho de Damasco, Paulo viu uma luz cegante. Não, Paulo não viu o Espírito não se vê. Então o que aquele Jesus era? Agora uma luz, outra vez. Que luz? A mesma luz que tinha se desprendido do seio do Pai. Isto é, do eterno, do invisível, saiu o visível. Amém. A gente só sabe dessas coisas porque tem um profeta. É bom isto. Não precisa de seminário você não vai aprender estas coisas da forma revelada. Só aprende com a mensagem do profeta. Então, a gente fica pensando numa coisa. Quando as estrelas estavam juntas adorando a Deus, nós já estávamos lá, disse Jó, que as estrelas da alva estavam juntas louvando a Deus. E nós já existíamos lá. Mas nós também não existíamos em carne. Nós existíamos em Elohim. Nós existíamos em Deus. Nós estávamos em seus lombos, em seus pensamentos. E ele tinha que manifestar também cada um de nós. Por isso, o primeiro ser do homem feito foi Espírito. Deus fez o homem à sua imagem. Então, Deus é Espírito. O primeiro homem criado foi Espírito. Aí depois daquele homem Espírito, aí Deus pegou e fez o homem do pó da terra e soprou aquele homem Espírito e fez uma alma vivente. Aí você mostra que existe, o homem existiu, o homem ouviu Deus, Deus caminhou pelo Éden depois da criação, caminhava pelo Éden. Adão conversava com Deus, Deus conversava com Adão. Aquilo era uma existência. Eu quero te levar a esse ponto para você ver. Aquele tempo era a existência do livrinho. Aquele tempo, antes que o homem pecasse, antes do homem errar, era a existência do livrinho. O que Adão perdeu? O livro. É o livrinho que ele perdeu. Ele não perdeu praticamente a Bíblia. Ele perdeu o livrinho. O poder que tinha naquele tempo de criar, de dar nome aos bichos, às feras, aos animais, e até mesmo a Eva, varoa, por quanto do varão foi formada, foi tirada. Então é como a mulher, ela já era existente, mas existente em Adão, entende? Já era existente, como o filho, já é existente, mas existente no Espírito. Logo saiu do Espírito, é o Logos. Agora ele existe como Logos. Logo o Logos se fez carne. Aí ele existe em físico, em carne. Deus nunca pegou um pó e diz, far-lhe-ei uma adjutora. Deus nunca fez como ele fez com o homem. A mulher não é feita como Deus fez o homem. O homem Deus fez do pó da terra e soprou o homem espírito que ele havia criado e tornou-se uma alma vivente. Aí depois ele viu que o homem estava sozinho. Ele diz, não é bom que o homem fique só. Aí ele tirou a esposa. Onde ela existia? Em Gênesis capítulo 5, verso 2, diz que Deus os criou e deu o nome de Adão no dia em que foram criados. Estava dentro de Adão. A Eva estava dentro de Adão. Deus não pegou o pó para fazer e fez um barro e fez a Eva. Não, ela não é feita direto da mão de Deus. Por isso a ciência não entende,
Os grandes homens não entendem, os teólogos não entendem, mas a mulher é um subproduto. A mulher é um produto do produto, ela é tirada de um produto. Ela existia nele, mas existente nele, ela não cairia, ela não pecaria. Então, foi preciso ela sair dele, existir a parte dele, para mostrar o que estava dentro de Adão. Quando você vê Jesus e fala sobre Jesus, é para mostrar o que estava dentro de Deus. Jesus, aquela santidade, aquela pureza, aquele amor, estava dentro de Deus. Quando você vê a mulher, ela estava dentro do homem. Ela é a glória do homem. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então, a maneira da existência dela foi ser tirado de alguém. Era um subproduto. Agora, isso não é assim com Deus. Jesus não é um subproduto. Jesus é o produto. Entende? Jesus não é. Subproduto somos nós, a igreja. Jesus é o produto. É o Deus Espírito manifestado em Logos, e o Logos converteu em Jesus Cristo, em carne. Então, é bom podermos ver estas coisas. Aí Adão perdeu o livrinho. Deus diz, vocês podem comer deste fruto, deste não. No dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. E não adiantou avisar. Tem coisa que não adianta você avisar. As pessoas são inclinadas. Quando são inclinadas, o rapaz gosta de uma moça. Você diz, olha, não adianta. Isso não dá certo. Não está de acordo. A moça gosta de um rapaz. Aí os pais vão dizer, filha, isso não dá certo. Você precisa aguardar em Cristo mesmo. Aguardar em Deus. Para aparecer um. Mas tem hora que a cabeça não aguenta. Nem ele, nem ela. E vai em casa. Aí vão pagar o preço daquilo que fizeram. O que Adão e Eva fez no princípio. Deus os criou e deixou no livre-arbítrio. Deus nunca força você nem ir para o céu, nem te manda para o inferno. É você mesmo quem faz aquilo. Todas as decisões que você toma, quando você é uma cristã, é um cristão, você ora a Deus, toma uma decisão dirigida por Deus. Toda decisão correta é de Deus. Toda decisão que você tomou incorreta, vulgar, que te contamina, não é de Deus. Certo? Porque você está querendo um conselho de Deus. Então, é assim. E Adão ouviu a mulher, quando a mulher, ao invés de ouvir o marido, ela ouviu a serpente. E ouvindo a serpente, ela caiu. Ela caindo, o próximo elo que ela podia derrubar era o de onde ela saiu. Ela veio e derrubou o homem. Ela comeu do fruto, que era o sexo, e deu do fruto, que é o sexo, para Adão também. E ele comeu do fruto. Isso até no mundo sabe muito bem. Essas palavras usadas na Bíblia, mas as pessoas deveriam ter revelações. Pensam que comeu maçã, pera, albaricoque e assim por diante. A própria palavra já está mostrando, era sexo. O comer era o sexo. E com isto, ela deu do fruto também para Adão. E aí você sabe, Adão perdeu o governo, Adão perdeu a vida eterna ali. Era para viver eternamente, sem dor, sem cansaço, sem pecado. Mas ele perdeu. Aí ele perdeu a vida, a existência eterna. Ele perdeu
porque era para existir assim. Aí ele perdeu o livrinho. O profeta mostra que ele perdeu o livro, Adão perdeu o livro, e esse livro tinha que ser restaurado a nós. Então eu quero que você entenda, quando Adão perdeu, ele perdeu exatamente, olha aqui, ele perdeu exatamente o que nós estamos recebendo. Presta atenção, Adão perdeu. Se você notar, este povo, nesta era final do irmão Branham, é um povo espiritualmente superior a todos os povos que já houve na terra. Porque aqui é o tempo de tomar o livrinho. Aí fica pensando o livrinho, pensa numa Bíblia. Não, a existência que Adão perdeu, a vida que Adão perdeu. É tempo de você voltar agora e ver o que Deus tem feito. Quando Adão perde este livrinho, o irmão Branham diz, ele perdeu a ata principal. Aquilo não podia voltar para a mão de Satanás, porque era de Deus. Você não podia ir para a mão de Satanás, porque você é de Deus. O que você tem que perceber hoje, se eu sou de Deus, eu faço as obras de Deus. Se você é de Deus, você faz as obras de Deus. Como eu posso ser de Deus sem fazer as obras de Deus? Então tem hora que as pessoas querem saber qual a obra de Deus. Quando você chega à obediência à palavra, à submissão à palavra, você está sendo dominado por este Deus. Vocês podem ver que no natural, você não vê a igreja retornando ao seu original. Por quê? Você não vê a mulher retornando à submissão, retornando ao que a Bíblia diz, ele te dominará. Isso é a Bíblia, isso é desde o princípio, quando Deus tirou ela dele e ela pecou. Não foi ele quem pecou, foi ela. Ah, mas ele pecou, mas pecou com ela pecou com o animal. Ela deu ouvido à serpente. Nunca diz que Adão conversou com a serpente. A serpente conversou, foi com Eva. Não é com Adão. Aí quem conversou com Adão foi Eva. Então ela partiu para uma semente perecível, mortal. Ela vendeu o livrinho que estava unindo ela e o marido no jardim do Éden com vida, uma existência de paz, de vida, de alegria, sem dor, sem angústia. Mas ela perdeu isto. Adão então perdeu porque ouviu a mulher. Muitos homens vão se perder porque ouve a mulher. Deixa eu jogar para o espiritual. Muitos pastores vão se perder porque ouve a igreja, ouve a mulher. Eles não ouvem Cristo, o homem, a palavra. Eles ouvem a mulher, a igreja. Eles vão se perder. E é tão claro isso nas Escrituras. Eu passei a olhar apenas nesses versículos assim, e eu vi essa tremenda vitória que Deus tem dado para nós e muitas vezes não damos valor. Por quê? O que Deus deu para Adão era num corpo imortal. Mas o que você está recebendo agora de Deus, que Adão perdeu no corpo imortal, que estava ali sob condições. Se você comer da árvore da vida, você vive. Se comer desse fruto aqui, do bem e do mal, você morre. Sob condições. E eles puxaram para aquele lado. Agora, nós estamos recebendo a existência daquele livrinho
que Adão perdeu dentro de um corpo de carne mortal. Você não sente tanto. E deveríamos sentir, porque estamos recebendo uma excelente coisa dada por Deus, que Adão perdeu naquele corpo maravilhoso que ele está vivendo, num corpo que não precisava morrer, mas ele perdeu o livrinho. E eu, você, nós estamos recebendo o livrinho num corpo mortal. Ao ouvir, a fé vem por ouvir. A fé no quê? A fé no livrinho. A fé na recompensa. A fé na qualidade de existir novamente do livrinho. Daí de saber que ele manifestou lá, mas voltou para Deus, voltou para o Pai. Irmãos, se este livrinho não tivesse descido outra vez, não tivesse vindo à existência no ventre de uma virgem, também não teríamos nenhuma recompensa. Mas este livrinho, você tem que saber, no livrinho estavam os nomes escritos dos eleitos antes da fundação do mundo. Entende? Nesse livrinho. E Adão perdeu o livrinho. E o livrinho voltou para o Pai. E o Pai então veio e manifestou esse livrinho em carne. Porque ele já tinha se manifestado como Logos. E agora ele ia manifestar em carne. Veio o livrinho em carne. Por isso, São João diz que no princípio era a palavra. O livrinho. O livrinho estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando esta palavra se encarnou, não era um segundo Deus, era aquele Deus que era invisível, e agora estava encarnado, chamado Jesus Cristo. Assim você toma a existência deste livrinho. Este livrinho, estas mensagens reveladas que você tem, é o que ninguém sabia. Aquilo que foi revelado ao profeta. Quando ele recebeu o livrinho. Volta a isso daqui, ó. É tão simples. Eu já disse para vocês em cultos anteriores, só tem esse Apocalipse 10 que fala do livrinho. Não tem mais. Tudo é o livro. Mas o que era desconhecido, o que estava escondido, o que tinha voltado para Deus, era exatamente o livrinho. Voltou para Deus quando Adão pecou. Quando Jesus venceu na terra, e sendo obra do Espírito Santo, e ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu. Você sabe o que é isso? Era o livrinho, subindo agora ao céu, banhado com o sangue de Jesus Cristo. Era aqueles nomes, os nossos nomes, que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. E o Cordeiro agora estava manifestado, morreu, sangrou, banhou esse livro. E esse livro voltou para Deus. Quando esse livro veio no Pentecoste, ele era coluna de fogo outra vez, língua de fogo. Ele era novamente. Quando ele manifestou para Saulo no caminho de Damasco, ele era coluna de fogo outra vez, provando que ele tinha voltado. Você vai nesse trajeto para você ver. Ele tinha voltado. Mas ele voltou fazendo o quê? Intercessões pelos nomes que estavam dentro daquele livro, que é dentro do próprio Cristo. Você está dentro de Deus. Cristo é Deus. Você estava dentro dele. Quando o sangue dele foi jorrado, aquele sangue foi para te santificar completamente, pagar o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço e voltou novamente. E ficou ali 2000 anos na intercessão. Ficar na intercessão, irmãos, é o sangue. O sangue não é a química.
E não é você pensar que Jesus está lá de joelho, diante do Pai toda hora, orando por nós. Tudo isso é simbólico. Você tem que ver isto. Quando Deus faz uma obra, Ele faz de uma vez por toda. Quando Ele terminou o trabalho da redenção na cruz, Ele diz: Pai, tudo está consumado. Não tem que fazer mais nada. Quando Ele fez a oração de São João 17, é a oração sacerdotal, é a oração do Cordeiro, é a oração do Cordeiro no trono. Ele fez a oração sacerdotal, leia em casa para você ver, é o que ele fez. A oração sacerdotal é aquilo que te responde, é aquilo que te representa, é uma oração que ele já tinha feito, está dentro do livro, e ele subiu como um livro para o céu, porque Ele é a nossa redenção, Ele é o sangue que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Mas não ficou só nisto. Aí Deus vem e traz para João na ilha de Patmos um período de visões, e dá para ele todas as visões possíveis, dentro das eras da igreja, e mostrando o que devia acontecer, e que chegaria o tempo que o vencedor receberia um novo nome. Ele daria esse nome ao vencedor, e ele tinha que cumprir esta palavra também, e tudo isso estava dentro do livrinho banhado de sangue, porque o livrinho é Cristo, e Cristo ficou banhado de sangue, para poder perdoar meus pecados, e eu estava dentro dele, sendo redimido pelo seu sangue. Aleluia! São coisas profundas e gostosas. A gente estava ali dentro, redimido, mas não ficou só nisso. Tinha que cumprir 7 eras da igreja, o Cordeiro ficar na intercessão, e agora ele tinha que sair da intercessão. Quando nos dias de Apocalipse 10, ele tinha que sair. Apocalipse 10 já mostra desde o primeiro versículo que o anjo forte vem descendo do céu, com um livrinho aberto. Do verso 2 já mostra, ele tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Aquele que estava na nuvem, não está mais, agora está na terra. Mas o que ele fez com aquele livrinho? Lembra do irmão Brana, quando ele foi lá para as montanhas, no Cânion Sabino? O que aconteceu? Ele disse: eu estava orando e uma espada caiu na minha mão. E você sabe o que era aquela espada? A palavra de Deus, o livrinho. Caiu na mão dele. Só cabia na mão dele. A Bíblia cabe na mão de todo mundo. Mas esta revelação de 1963 a 1965, só coube na mão do profeta. Deus deu aquilo para ele, não estava na mão de mais ninguém, era a espada, e essa espada era o livrinho. A espada é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o livrinho que estava banhado de sangue, foi tirado agora do altar. Por isso não há intercessão lá mais. O livrinho saiu do altar porque nós estávamos para manifestar aqui na terra. Nós, o povo que tomaria o livrinho, primeiro o profeta que tomaria o livrinho. Você vê Apocalipse 10, de 1 a 7, pertence ao profeta. E isso já aconteceu, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á outra vez, assim como Jesus cumpriu tudo no Calvário. Agora nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. No tempo do irmão Brana, cumpriu todos os mistérios de Deus também. Tudo foi cumprido no tempo do irmão Brana. Por quê? Porque o Cordeiro que saiu do trono é o anjo forte, que desceu com o livrinho aberto, e o livrinho aberto era a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, que Deus estava descendo do céu com aquele livrinho, e ele avisou que só daria aquilo
nos dias da voz do sétimo anjo. Ele deu aquele livrinho, o livrinho ensanguentado, o livrinho que contém o meu nome, o seu nome e o nome de todos os eleitos. Ele deu esse livrinho na mão do profeta William Marion Branham. Se você pudesse sentir preso ali dentro daquele livro, você saber que o seu nome, se o meu nome está naquele livro, eu estou naquele livro. Entende? O meu nome está lá, eu estou lá, neste livrinho. E o que acontece? Este livrinho é revelado. Quando o anjo forte vem do céu, brada como leão e não como cordeiro. Agora ele brada como leão. Aí ele diz: o tempo acabou. Apocalipse 10:6. Ele mostrou, acabou o tempo. É isso que você tem que ver nessa revelação. Eu tenho marcado alguns parágrafos aqui, mas não vai dar tempo de ler. Mas eu creio que esse pequeno comentário que tenho aqui será o suficiente para te ajudar. Porque o anjo forte desceu do céu com o livrinho que Adão perdeu. O livrinho, a espada que caiu nas mãos do sétimo anjo era o livrinho que Adão perdeu. Agora já veio redimido, já veio banhado com o sangue, já veio com o intercessor, já havia intercedido por todos os nomes que estão nesse livro. Por isso não importa que você entra hoje, não importa. Ele orou por nós antes que houvesse mundo. Ele representou esta oração nos dias antes da sua morte, em São João 17. Não rogo somente por estes, Pai, mas por aqueles que hão de crer em mim, através da sua palavra. Ele rogou por mim, ele rogou por você. Ele não tem que estar no trono rogando por mim mais. Ele já rogou. Hoje eu tenho revelação de que ele rogou por mim. A oração sacerdotal já está mostrando para nós aqui em São João 17 que ele fez esta oração aqui, e isto valeu por 2000 anos. Porque tem hora que você põe Deus de castigo, você põe o cordeiro de castigo, você fala: não, tem que ficar aí, fica aí no trono. Não importa que ele estivesse no trono, a oração sacerdotal é essa que ele tinha feito aqui, porque é a do livro, que ele era o livrinho. E aqui ele estava mostrando para nós a palavra, aquilo que ainda ia escrever os apóstolos. Eles escreveriam os 4 evangelhos, mas aquilo já estava em Deus. Estava manifestando aqui agora, assim como o Apocalipse 10, de 1 a 7, já estava em Deus. Mas tinha que manifestar: no entardecer haverá luz. Zacarias 14, 6 e 7. O entardecer é Estados Unidos. E houve luz no entardecer. Não há mais luz no entardecer. Pelo amor de Deus, tem que entender. Não há mais luz em Jerusalém. Houve luz no amanhecer, mas não há mais. Houve luz no entardecer, mas não há mais. As pessoas pensam que Deus é obrigado, porque ele falou a luz no entardecer, que a luz está lá ainda. Não. A luz no entardecer era a mensagem dos dias de William Branham. Foi o entardecer. Depois vieram os selos, a revelação. Aí o irmão Branham veio e diz: agora é meia-noite. Quando ele diz é meia-noite, a mensagem à festa das trombetas, ele fala sobre isso. É meia-noite, não mais 3 minutos para meia-noite. 3 minutos para meia-noite era nos outros tempos. No tempo de Branham, da revelação dos selos, no final de seu ministério, já não era mais 3 minutos. Enquanto ele estava pregando, ele estava falando em 3 minutos. Quando terminou os 63, ele falou que era meia-noite. Em 64, ele já está dizendo é meia-noite. E o que está cumprindo é a Bíblia. São Mateus, capítulo 25, verso 6. É meia-noite. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Era meia-noite quando o irmão Branham revelou os selos
trouxe esta revelação para nós. É exatamente como eu disse esses dias atrás, é às 0 hora, à meia-noite, que nós tomamos o livrinho. Entende? Exatamente dali. Ali pertence o ministério da esposa. Porque o livrinho já tinha estado na mão do homem. Quando você vê Brana dizendo, haja esquilo, e o que aconteceu? Houve esquilo. O que era isso? Era aquele livrinho que Adão tinha perdido lá atrás. Que ele podia nomear tudo. Tinha poder. Deus estava criando e ele nomeando. Ele tinha poder. Mas esse poder foi perdido. Mas foi restaurado agora, depois de 6 milênios. Aí é restaurado aquele poder e aquele livro que Adão perdeu, você vê ele nas mãos de William Branham, dizendo, haja esquilo, e houve esquilo. É o poder da criação. Se tiverdes fé, direis a este monte, sai daqui para colar, e vai suceder. As pessoas pensam que é ficar trocando um monte de cidade. Não, não é isso não, velho. É um monte de luta, de problemas. O que você vai ver é isso daí. A criação está feita. Os montes estão em seus lugares aí. Hoje, você não tem que ter um poder para transplantar um monte de terra. Mas sim, um monte de terra humano. Entendeu? Um monte de terra humano, onde ele reconhece que o livrinho já esteve nas mãos de William Branham. E depois sai das mãos de William Branham. Vocês já sabem o resto, né? Adão perdeu o livrinho, voltou para a mão de Deus. Deus fez carne, redimiu o homem, banhou o livrinho. Ele é a palavra, Jesus é o verbo, a palavra, o livrinho perdido por Adão. Banhou esse livrinho com o seu sangue. Agora o livrinho veio em 1963, através do anjo forte, com um livro simbólico na mão, aberto. Apocalipse é isso, é livro de símbolos. Você depois tem que ter a revelação dos símbolos, e não se tem revelação dos símbolos sem que haja um profeta para te revelar aqueles símbolos. Por isso tivemos um profeta, William Marion Branham, que revelou estes símbolos. E o livrinho estava na mão de quem? Adão perdeu, ninguém mais tomou esse livrinho. Um que fazia parte, Josué representa o mensageiro do último dia. O que Josué falou? Para sol. Olha a palavra falada. Olha o domínio sobre a criação. E o sol parou. Agora, esse poder veio no tempo do irmão Branham. Tinha névoa. Ele mandava parar. As pessoas, feiticeiros, ficavam ali, trazendo uma tempestade sobre a reunião dele. E ele levantava em nome de Jesus Cristo, desapareça esta nuvem escura, e tudo acalmava. Sabe o que é isso? O poder que Adão perdeu. Estava restituído, existente, num homem chamado William Branham. O homem não é o criador, é Deus o criador no homem. Nós aprendemos, o irmão Branham fala sobre isso, é Deus o criador, mas é porque tem um homem no qual Deus tinha que trazer à existência coisas para sabermos que este homem tinha o poder de Deus em si. Um homem igual a nós mesmos, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões. Mas assim foi Elias, diz a Bíblia. Mas ele orou para que não chovesse e não choveu. E orou para que chovesse e caiu chuva. Esse é o homem. Aqui nós tivemos um profeta, William Branham. O livrinho nas mãos dele, revelado. Quando você lê os 7 selos, pelo amor de Deus. Quando você lê todas as mensagens do profeta são boas.
Mas é como você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia, chega um ponto que você não tem luz do assunto, porque não é para aquele tempo. O Apocalipse, ninguém teve luz do assunto de Apocalipse. Ficaram lutando aí para poder falar sobre o Apocalipse, mas não adiantava, não era tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, cumpriu o tempo. Aquilo foi revelado. Deus mostrou para nós a existência do livrinho, outra vez, num homem chamado William Branham. Amém? Agora, a mensagem, o livrinho ensanguentado, o livrinho com os nomes escritos, estava onde? Dentro de um homem. Dentro de um homem. Pois o sétimo anjo é quem tem o sétimo selo. O sétimo selo guarda silêncio, porque todo mistério está dentro dele. E nos dias que ele viveu na terra, ele não podia dizer que ele era o sétimo selo, e assim mesmo falou. Você vê, ele não podia dizer eu, mas assim mesmo ele falou. Você lê em parábolas, ali dentro da mensagem, você lê ele mostrando aquele sétimo anjo da constelação, era o que tinha o sétimo selo e voou para mim. Então, quem era o sétimo selo? Quem tinha o sétimo selo? Onde estava a existência do sétimo selo? Onde estava o silêncio do sétimo selo? Ele não podia falar. Deixa eu terminar agora. Chega a hora de terminar, né? Então, depois deste livrinho, o livrinho ainda não subiu para o céu. Ah, mas é um trabalho. Adão perde, o livrinho volta para a mão de Deus. Deus tem que redimir esses nomes que estão neste livro. Os nomes que estão neste livro tem que redimir. Aí Deus desce num homem chamado Jesus, morre, banha de sangue este livrinho, que estão os nossos nomes, e estamos limpos, perdoados, porque o sangue de Jesus Cristo é que apagou todos os nossos pecados. Não é força nossa, não é oração nossa, esquece disso, não é nada nosso, tudo é dele. Só que eu estou dando valor à existência dele, para me salvar, para verter sangue a meu favor. Aí volta, esse livrinho volta ao céu depois que morre. Jesus Cristo volta ao céu, a palavra volta ao céu. Logo desce no Pentecostes, 50 dias depois, olha ele no Pentecostes outra vez, desceu. O que era? Era o livrinho, em forma do quê? De fagulhas. Olha ele encontrando com Saulo na estrada de Damasco. Quem ele é? Uma coluna de fogo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, ou eu sou Yeshua, seja o que você quiser. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Era a mesma coluna de fogo, dizendo que era Jesus. Mas era uma coluna de fogo. Ele tinha voltado ao Pai. Por que ele voltou ao Pai? Porque ele tinha agora que descer em Apocalipse 10. Por isso ele deixou avisado em Atos capítulo 1, verso 11. Esse Jesus que vocês estão vendo subir para o céu e ser oculto numa nuvem, assim como vocês estão vendo ele subir, ele há de descer. Aí Apocalipse 10, 1, ele desceu. Gente, é ver outra vez, olha o livrinho descendo. Outra vez, para quê? Agora, para poder reclamar, porque já tem sangue, já salvou os seus. Irmãos, já somos uma obra consumada. Nós somos salvos. Você tem suas fraquezas, todos nós temos, todo humano tem, mas já somos salvos, já estamos redimidos. O sangue já apagou nossos erros, porque não são voluntários, não são intencionais. Você não pratica mais voluntariamente. Isso é o que a Bíblia mostra. Se pecarmos voluntariamente, não há sacrifício para cobrir nossos pecados. Mas não pecamos voluntário, é nossas falhas do dia a dia que nós temos, mas estamos debaixo deste sangue. Este sangue nos envolve, porque este sangue envolveu nosso nome na redenção. Fomos redimidos através deste sangue que desceu. E agora, o que eu estou fazendo com esse livrinho?
Que tipo de livrinho você tem agora? Um livrinho que se pode comer. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. 10:9 de Apocalipse. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. 10:10 de Apocalipse. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. O que você está comendo? O livrinho que Adão perdeu. O livrinho que Adão perdeu. O livrinho que Adão perdeu não está nem na nossa mão mais, estava na mão de Brana. Desceu na mão do anjo forte e passou para as mãos do 7º anjo, o único que poderia tomar esse livro e revelá-lo para nós. E aqui, por isso tem, sobre livrinho, dentro da própria Bíblia, 66 livros, só tem estes 1, 2, 3, 4 versículos que fala do livrinho. Apocalipse 10, verso 2, verso 8, 9 e 10. Só isto. Por quê? Porque aqui está terminando. As pessoas estão preocupadas de tomar o livrinho. Não, já foi tomado. Esse livrinho, ele tinha que ser comido. Amém. Eu estou falando que vou terminar, meu tempo também já se foi. E eu tenho um pedacinho do parágrafo aqui. Apocalipse capítulo 5, segunda parte, 100. Ele tinha um livrinho que João tinha que comer. E quando ele comeu, ele chegou em seu ventre, era amargo. Mas em seus lábios, ele era doce. Isso é uma parte apenas que a gente tem aqui para você. João tinha que comer, diz o profeta. Este é o livrinho que João tinha que comer. Agora João, o profeta diz que é a noiva. A noiva, se você é da noiva, você está comendo esse livrinho agora. Porque João comeu primeiro. Agora é o corpo que representa. Você vai comer esse mesmo livrinho. Porque você vai ouvir estas palavras e vai admiti-las na sua vida. Você crê nessas palavras. Agora, o livrinho que Adão perdeu está no meu ventre. O ventre é chamado coração, alma. Você procura o livrinho, você não vai achar mais. Na mão de Brana, Brana até partiu. Não está na mão dele. Alguém já foi, o João já foi, que tomou da mão dele o livrinho, como está escrito aqui em Apocalipse. Estas escrituras são cumpridas. Nós estamos terminando o capítulo 10 de Apocalipse. A existência do livrinho, ele existe dentro de nós. Ele já não existe fora de nós, mas ele existe dentro de nós. E está, olha para você ver, está dentro desse livro. O livrinho, as mensagens, as pregações do profeta, as revelações, são todas tiradas daqui de dentro. A mulher tirada do homem, a igreja tirada de Cristo, o livrinho tirado do livro. Obrigado, Senhor, pela luz, pela palavra, pela revelação que o Senhor dá. Muito obrigado. Não há ninguém digno, Senhor. E nem eu sei como sei essas coisas, se não for o Senhor que me ensina na hora. Eu também não sei. Só sei porque o Senhor me ensina no momento. E não tem como eu fugir. E quem me ouve também, que é eleito, que está banhado com o mesmo sangue e comendo o mesmo livrinho ensanguentado, ele está descansado. Ele está sabendo, isso é Deus. Essa palavra é Deus. Esta é a existência do livrinho dentro da noiva, dentro de nós. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando João comeu o livro,
vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.